Ontem, nossa presidenta, Vossa Excelência, Sua Excelência Dilma Rousseff, fez um pronunciamento pela televisão otimista, lembrando o sucesso que teve no combate aos juros altos, que aliás mereceria uma auditoria colossal, quem sabe até para a devolução ao povo brasileiro do dinheiro que foi cobrado a mais, em prestações, através de juros aplicados pelo Banco Central, os bancos privados, estatais. Então foi algo fantástico, que entra para a biografia dela com tanta importância que a gente tem até preocupação quando levanta alguma questão, algum óbice à sua administração, que, entre outras coisas, lançou o programa Viver Sem Limites, deverá ampliar o programa de creches, facilitar, partindo inclusive para creches pré-fabricadas, que é extremamente importante. Vamos retomar aquela ideia das escolas em tempo integral, coisa assim, ensino fundamental, que é uma carência colossal no Brasil. Enquanto o ensino superior ganhou bolsas para o exterior e coisas assim, que deverão levantar o nível dos nossos profissionais. Mas a questão da energia, ela é séria, porque ela não segue leis políticas, né? A energia elétrica, ela depende de duas coisas, da carga e da capacidade de geração, né? O nosso parque gerador terá em breve as usinas do Rio Madeira. Ótimo, tomara que funcionem bem. As máquinas, as subestações, as linhas, tudo. Se esse conjunto funcionar bem, assim que entrar em operação, nós vamos estar dando risada do medo que nos afetou de falta de energia elétrica, né? Mas é um risco. E o custo do não atendimento da energia elétrica é muito alto. Nós vimos no racionamento de 2001 que isso afetou o nosso PIB violentamente, inibiu a ampliação de fábricas, atrapalhou o desenvolvimento do Brasil acima de qualquer limite. Quer dizer, foi uma tragédia econômica, né? Agora, como escapar disso, né? Assim, nós temos que ver a questão da probabilidade, do risco, né? Risco não é 0 ou 100, risco é um número, pode ser calculado, né? É a probabilidade de não termos, no caso, atendimento ao mercado brasileiro de energia elétrica. E esse risco, diante de tudo que vimos e ouvimos, ele chegou a um nível que o bom senso tentaria evitar, né? Por que chegamos lá? Talvez por uma avaliação equivocada da nossa capacidade de geração. As nossas hidrelétricas são antigas, muitas delas, assoreamento, há restrições ambientais. É o caso de Henry Borden, uma tremenda usina junto à cidade de São Paulo, operando a fio d'água residualmente. Isso é criminoso até, né? De alguma forma, os engenheiros paulistas deveriam ter resolvido os problemas desta usina, né, dos reservatórios, e até ampliado, porque
A usina de Henry Borden pode até minimizar enchentes na Grande São Paulo. Isso tudo, além do fato de termos termoelétricas adquiridas, fabricadas e construídas há 2, 3, 4 décadas passadas, né? Será que elas devem funcionar? Será que elas são boas, né? A questão ambiental é muito séria, quer dizer, não, as termoelétricas modernas têm todos os recursos que as antigas não tinham, né? Então, nós temos que ter cuidado quando falamos de energia elétrica. Se queremos salvar o Brasil, se queremos de fato passar por essa situação de estiagem com mais tranquilidade, o governo deveria estar fazendo uma campanha fortíssima em torno da racionalização do uso da energia elétrica. Desligue a luz que você não precisa, desligue a televisão quando não estiver vendo o programa. Não deixe a geladeira aberta, né, muito tempo, abra o mínimo possível, né? Tome cuidado com ar-condicionado e coisas assim. Então, aqui no CREA Paraná, inclusive, nós temos agora uma cartilha de autoria do engenheiro Augusto Polichesi. Nada mais oportuno do que isso. Então, todas as indústrias e residências, né, escolas, deveriam pedir uma cópia ou comprar uma cópia dessa cartilha e de outras que existirem para educar o nosso povo a não desperdiçar. E é aí que entra a contradição, que fica difícil de entender, né? Que é o governo querer baixar as tarifas justamente agora, né? Tá certo que diz o ministro Edson Lobão, baseado num comitê que dificilmente vai discordar da própria presidente, que estamos bem. Não é bem assim, né? Além do mais, o desperdício de energia, a única maneira que existe é evitar, é em cima de tarifa mesmo. Cada residência, casa, prédio, deveria ter uma cota de energia a preço menor possível, se fosse o caso. Mas acima disso, uma elevação exponencial das tarifas, do custo, através de impostos seletivos, coisas desse tipo. E não simplesmente generalizar o desperdício da energia, né? O uso indiscriminado da energia elétrica. Não existe produção de energia elétrica que não seja agressiva ao meio ambiente. Isso não existe. Mais ou menos qualquer fonte de energia afeta o meio ambiente. E é por isso, né, quando a humanidade se preocupa com essas questões, que nós temos que racionalizar o uso da energia elétrica. Não podemos simplesmente gastar energia, né? Nós temos que economizar, temos que cuidar, né? Tudo bem, temos aí um plano de ampliação e reforço, sistema de geração e transmissão, né? Mas isso tudo é plano, são obras em andamento, e a gente já viu, é o caso da duplicação da Regis Bittencourt, né? Por causa de um detalhe talvez insignificante, faz 20 anos que essa duplicação não anda e centenas de brasileiros já morreram em acidentes de trânsito nessa região, fora o prejuízo monumental pelo aumento do gasto de combustíveis, atrasos, acidentes que bloqueiam a rodovia e coisas assim. A nossa legislação ambiental é mal feita, ela não tem marcos, ela tem uma tonelada de marcos de referência
que torna o empreendedor uma vítima fácil de qualquer ONG, qualquer grupo mais esperto. E tudo isso pode, no último instante, atrasar a entrada em operação de instalações grandes, fora a liberdade que os índios, por exemplo, têm de repente criarem complicações que nós não imaginamos, né? Então, para quem trabalhou na área de operação de empresas de energia elétrica, aprendemos, em manutenção também, que a lei de Murphy parece uma piada, mas ela existe. E até sugerimos aos nossos amigos que vejam esse assunto, né, com atenção, porque, primeiro, nós precisamos do cálculo da probabilidade de ficarmos de fato sem energia elétrica, com as devidas margens de erro, como a gente vê quando analisa pesquisas eleitorais. Segundo, né, nós temos que ter em Portal uma avaliação técnica de todas as instalações do sistema interligado que afetam o abastecimento de energia. É uma tabela dizendo, a usina entrou em operação em tal ano, foi reformada, tem equipe de manutenção, foi avaliada pela ANEEL no dia tal, a tecnologia usada é essa ou aquela, a potência, a energia firme, MTTF, MTBF, né? Todas essas taxas nós podemos calcular, né? Estoque de combustíveis, tipo de combustível, ou se é eólica, água, como é que é ligada. Quer dizer, nós temos que ter no portal da ANEEL, do ONS, ou de alguma outra empresa que o governo queira criar, uma avaliação sistemática, meticulosa do sistema interligado brasileiro. A ANEEL, que deveria fazer isso, sofreu todos os tipos de bloqueios, contingenciamento de verbas, interferências políticas e coisas assim. Então isso tudo foi muito ruim. Talvez até essa agência de avaliação pudesse ser terceirizada com uma seguradora de grande porte que respondesse financeiramente pelo que afirmasse. Porque é muito fácil um funcionário de uma repartição qualquer dizer que errou, ou não deu tempo, ou não viu isso ou aquilo. O máximo que acontece com ele é uma advertência aí qualquer. Agora, se uma empresa é obrigada a pagar uma fortuna por erros de um serviço para o qual foi contratada, for licitada e contratada pelo governo federal, nós teremos maior tranquilidade, porque do jeito que está, a gente vive a insegurança do clima e da qualidade das nossas usinas, subestações e linhas. E não adianta depois o governo vir para a televisão e berrar que foi falha humana, né? Até nós imaginamos por que as falhas humanas acontecem. Houve uma interferência colossal na nomeação de cargos intermediários de empresas, continua havendo, né, de concessionárias públicas, e nas concessionárias privadas vale muito jogar golfe ou tomar uísque com os controladores da empresa. Isso tudo é ruim demais. Vamos ver se o governo muda a sua estratégia depois desse sufoco.